Olá, professoras e professores, tudo bem? Eu sou a professora Maristela, PCNP de História, e hoje nós estamos aqui para mais um TPC de Ciências Humanas. Nesse TPC teremos a presença também da Cristina, PCNP de Geografia, em que nós duas faremos uma articulação, um trabalho articulado, integrado sobre a temática étnico-racial. Tudo bem? Vamos lá? Vamos conhecer então a nossa pauta, o que a gente vai trabalhar, ok? Vamos lá, então. Olha só, essa é a pauta, senhores. Realmente ela está vários, né, vários indicativos aí que nós vamos fazer e falar, comentar aqui algumas questões, né, pertinentes e que muito comuns dentro do universo escolar. Tá? A pauta é longa, mas seremos bem rápidas nesse período de 45 minutos, ok? Então vamos iniciar então com a sensibilização, logo em seguida falaremos rapidamente sobre o currículo paulista e também a inserção da temática étnico-racial, tá? Apresentaremos publicações, teremos relatos também da professora Rosângela. Junto a isso também haverá prática de escolares nas duas áreas, ok? Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que nós desenvolvemos para vocês aqui. Espero que esse material seja útil e que vocês possam, tá, desenvolvê-lo nas escolas, tá? Na verdade, o que nós estamos aqui são propostas, são sugestões e vocês podem tanto desenvolver, tá, no trabalho remoto, como também futuramente quando a gente retornar, né, às aulas, tudo bem? Deixamos então essa possibilidade, né, de propostas, sugestões, tá? Caso, né, vocês venham desenvolvê-las nas escolas, convide a gente vai lá conhecer, tá? Que isso é muito bom, de forma que a gente pode, né, depois compartilhar com outros colegas também da área, tá bom? Vamos lá então, vamos começar? Pronto, vamos então apresentar então essa charge aqui do Axel Sand, certo? E aí, vamos pensar, né? O que ele está nos colocando aí? Né? Ele está mostrando um sujeito indeciso, né? E ele, né, o cartunista, né, na sua criatividade, colocou o seguinte: olha, no século XX nós temos aí alguns elementos, né, que ele elenca, que fez parte, né, desse século XX, né, nas suas relações de poder, né, e nas relações sociais, políticas, econômicas, enfim, culturais, religiosas. Mas aí ele nos também coloca que o século XXI, tá, ela está aí, está sendo posto aí, né, a serviço de quê? Da diversidade ou das diversidades? Será que temos que estar engajados ou não? Será que temos que ser mais colaborativos? Quais são os propósitos do século XXI? E a interdependência? Será que ela também não pode ser, né, pensada, articulada, né? Enfim, quais as agilidades disso, né? Quais as necessidades de tudo isso? Enfim, ele coloca uma série aí de questionamentos para nós, professores, decidirmos e fazermos as escolhas, as melhores escolhas possíveis dentro dos nossos limites, não é mesmo? Então fica aí uma charge para provocar a gente, que caminho nós vamos tomar? Vamos continuar aí com alguns elementos característicos do século XX ou vamos agora passar para o século XXI pensando e propondo e exercendo e exercitando novas formas de pensar e estar, né, nesse momento, né, que estamos vivenciando, né, seja agora, né, ou seja o futuro. Vamos lá então? Pois bem, dentro da temática racial, tá? Nós, claro, começamos sempre com a Lei 10.639 de 9 de janeiro, né? Essa lei ela foi extremamente importante, em vista que ela, né, introduziu pela primeira vez, né, na história da educação aí, o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira, certo? E o seu papel aqui dessa lei é o quê? Resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, certo? E, além disso, fazendo uma articulação com quais áreas? Arte, literatura e história, tá? Também incluiu, né, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Tá? Qual a importância dessa lei nesse contexto todo? É que ela realmente instituiu, né, a obrigatoriedade do ensino de história
e cultura afro-brasileiras e africanas, nas escolas tanto públicas como privadas. Tá? Também, enquanto uma política educacional, né, possibilita o direito à diversidade étnico-racial na educação, né, para quê? Para contribuir com a construção de patrimônio histórico e cultural na humanidade, ao mostrar a participação dos africanos e raízes afro-brasileiras na construção da sociedade brasileira, né, seja na cultura, história, economia, política, identidade brasileira, religião, enfim, tá? Nós temos aí uma lei que veio, né, para garantir, né, a visibilidade, garantir o exercício, né, de direitos humanos e também a cidadania, certo? Continuando, claro que essa lei, né, ela está contemplada, né, também no BNCC, ao a gente pensar na competência geral, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, né, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, tá? Com acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seja no campo dos saberes, entidades, culturas e também nas suas potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza, certo? Tá? Isso também perpassa, tá? A lei perpassa, né, pelo Currículo Paulista, né, quando o Currículo Paulista inseriu, enquanto tema transversal, tá? A educação das relações étnico-raciais, que a gente vai chamar de ERER, tá? E ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, certo? Essa temática também está perpassando, tá? Né, nos vários segmentos aí do ensino, seja no infantil, quando a gente trabalha, né, existe a possibilidade de trabalhar família, corpo, cor, origens, histórias, trabalhar com a realidade também, dos aluninhos, com a questão da musicalidade, que eles gostam muito, ou ainda trabalhar no ensino fundamental, nos anos finais, pode trabalhar com identidade cultural, diversidade, os agentes históricos também, eu incluí aí, inclusive, duas figuras muito importantes, tá, na nossa história, que é quem? O Machado de Assis, o escritor, e também Francisco Glicério, né? Você sabe que nós temos aí em Campinas uma avenida, a horta principal da cidade, vamos dizer assim, né? E justamente ele foi um político, né, extremamente atuante, né, de militância pela República, e ele era negro, entendeu? Então, isso é muito importante no contexto da história da cidade também. Tá? Tudo esse painel que estou apresentando a vocês vem ao encontro de uma fala do Paulo Freire, né? E ele fala o seguinte, que ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. Tá? Então, isso é muito importante trabalhar, né, o ERER, por quê? Né? Vamos pensar aí, então, da competência geral de história, para quê? Para compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença de uma sociedade plural e promover os direitos humanos, além de dialogar para a realidade local, né, global, junto a isso alinhando aos tempos contemporâneos, certo? Nós temos aqui, apresentaremos também, né, as competências específicas da nossa área, tá? Compreender a história e cultura africana, tal, e geografia também, que é desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico, tá? Seguindo nossa pauta aqui, que eu não quero, né, dar mais ênfase a essa questão, porque já, né, está muito bem clara quais são as competências, eu vou apresentar para vocês, tá, quais as formas de atuação que o professor pode, nesse momento, refletir sobre essa questão étnico-racial na sala de aula, na sua comunidade, né, enfim. Como a gente pode pensar sobre isso? Como a gente pode mover ações sobre isso? Então, eu trouxe aqui o relato da professora Rosângela Cristina Gonçalves. Ela é professora da nossa rede de ensino, né? Ela é formada em Ciências Sociais e em História. Ela está atualmente fazendo doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. Ela tem um longo percurso dentro da nossa rede, né, de ensino, tanto o ensino básico, também o ensino superior. Tá? Então vamos lá então conhecer um pouco a fala dela, que é muito importante a gente atentar a questões que vêm colaborar, inclusive, com a nossa reflexão e também ao enfrentamento à questão racial, tá? Dentro das unidades escolares. Vamos ouvir? Olá, boa tarde, bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosângela, eu sou professora de História da rede
pública, né, estadual, há 24 anos, também professora de sociologia. Trabalho em 2 escolas na cidade aqui de Campinas. Há algum tempo já eu estou militando, né, sobre a causa negra dentro das escolas. Eu faço doutorado e esse é o tema do meu doutorado. E eu estou aqui para contar um pouco dessa experiência, o que é ser negra, né, dentro de uma escola e como que a mudança de postura e de atitude dos professores, elas podem ajudar essas crianças negras. Eu fui uma aluna enquanto estudante, eu me sentia invisibilizada pelos meus professores e por conta de ser invisibilizada para os meus professores me enxergarem, eles tiveram que me colocar alguns apelidos, não é? Eu tive um professor que me apelidou de loirinha, numa sala onde só tinha alunos brancos e meninas loiras. Eu era mais uma loirinha e assim ele me enxergava. E no ensino médio, tive um outro professor que me apelidou de Miss Alemanha, né? Também numa sala de mais de 30 alunos, eu também era a única aluna negra e dessa forma ele me enxergava, né? A maneira com que os meus professores, principalmente esses 2, adotaram para me enxergar era me embranquecer, não é? Então, eles me invisibilizaram e me deram um embranquecimento ao modo deles para me incluir. E a partir desse momento eu fui me reconhecendo, não é, enquanto pessoa negra e fui vendo que eu, enquanto profissional, enquanto professora, não podia ter essa mesma postura com os meus alunos. E quando nós tivemos em 2003, né, a Lei 10.639, eu já estava no magistério, essa lei se tornou um ganho para todos nós, porque a gente teve a força da lei para se trabalhar essa questão étnico-racial dentro das salas de aula, e isso é muito importante. Então, a lei ela veio trazer o que a gente estava precisando, o que os meus professores no passado não tiveram, de me enxergar enquanto uma aluna, uma criança negra. Eu quero fazer a leitura de um livro, não sei se vocês conhecem esse livro, da Bell Hooks, que chama Olhares Negros, Raça e Representação. Aqui a Bell fala: peço que consideremos a perspectiva a partir da qual olhamos, questionando de modo vigilante com quem nos identificamos, quais imagens amamos. Se nós, pessoas negras, aprendemos a apreciar imagens odiosas de nós mesmos, então que processo de olhar nos permitirá reagir à sedução das imagens que ameaçam desumanizar e colonizar? É evidente que esse é o jeito de ver que possibilita uma integridade existencial que consegue subverter o poder da imagem colonizadora. Apenas mudando coletivamente o modo como olhamos para nós mesmos e para o mundo é que podemos mudar como somos vistos. Neste processo, buscamos criar um mundo onde todos possam olhar para a negritude e para as pessoas negras com novos olhos. Então, a Bell ela vai falar disso, que as pessoas negras elas têm que serem vistas com um outro olhar. E essa lei, ela traz justamente, a partir da lei, ela traz uma nova contribuição, um novo olhar. Trabalhar a temática étnico-racial na escola, ela tem que ser uma constante e não um projeto. Ela tem que ser uma política dentro da escola e esse
política pautada com a ação de todos os professores, não fazer um projeto no 13 de maio, fazer um projeto no 20 de novembro. Isso não inclui e não muda o olhar sobre nós, sobre as crianças negras, sobre a população negra. Quando você transforma isso numa política dentro da escola, com a participação de todos os colegas, isso vai fazer com que as pessoas passem a ter um olhar diferenciado. O negro incluído no esporte, lá na educação física, o negro na matemática, você traz questões negras na matemática, você traz na história, você traz na geografia, mas isso tem que ser uma coisa normal, isso tem que ser uma pauta normal. Ela não pode ser apenas um projeto que eu faço, acho muito lindo, fotografo e depois acabou, engavetou. Então, essas pautas étnico-raciais, a questão étnico-racial dentro da escola, ela tem que ser uma questão que tem que ser abordada constantemente, ela tem que fazer parte da rotina. E quando ela faz parte da rotina, as pessoas começam a normalizar e olhar o negro como mais um elemento que pertence a essa sociedade e que é normal, e não que ele precisa de um projeto para ser incluído. E existem várias formas de você trabalhar essa questão étnico-racial. Então, na sala de aula, os professores, nós professores, e eu enquanto pessoa negra, eu procuro enxergar o meu aluno naquilo que ele é. E você percebe que quando você valoriza, enxerga, e ver esse aluno enquanto um negro, enquanto um sujeito, o rendimento dele e a relação que se passa no interior da escola, ela se torna muito melhor. Esse aluno ele passa a se sentir valorizado, porque o meu período na escola, para eu me sentir valorizada, eu tinha que estudar mais para tirar boas notas para os meus professores me enxergarem. Então não é assim que a gente trabalha essa temática étnico-racial. Essa pauta ela é muito cara, ela me é muito cara e é muito importante, e a gente precisa ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado para os alunos negros que estão na sala de aula, para a gente saber como lidar com esse problema. E tem um vasto material, hoje é um material muito acessível, que pode ser discutido, que pode ser trabalhado, que pode ser introduzido dentro da sala de aula, mas para isso o professor ele precisa quebrar algumas barreiras, de, por exemplo, num conselho de sala de aula, não falar que aquele aluno é um moreninho ou aquela moreninha. Ele precisa perder o medo de falar a palavra aquele aluno negro, aquele aluno preto, porque quando o aluno percebe que o professor o enxerga e valoriza naquilo que ele é, na sua identidade, isso se torna muito importante. Então, primeiro, o professor precisa quebrar, às vezes, algumas barreiras que está dentro dele, para depois abrir esse leque e conseguir trabalhar e desconstruir esse olhar que muitas vezes ele tem sobre a população negra. Então, falar preto, falar negro, para nós não é ofensa, para nós é valorizar a nossa origem, a nossa etnia, a nossa identidade. E quando o professor se porta dessa forma, os alunos também vão começar a se portar de uma forma diferenciada. Então, tem que partir desse professor, tem que partir dessas mudanças de posturas, onde o professor consegue enxergar e naturalizar os alunos negros que estão na sua sala de aula sem enxergá-los com medo ou enxergá-los já com um olhar de preconceito. Então, isso é muito importante para que a gente comece a pautar a questão étnico-racial nas salas de aula. Então, tem uma gama de materiais, eu tenho alguns livros, esse é um livro da Sueli Carneiro, que fala sobre racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Tem um livro do Achille Mbembe, que fala sobre a necropolítica, como que esse Estado ele mata essa população negra, a gente tem visto isso. A gente tem a Djamila Ribeiro falando que é lugar de fala, muito importante. A gente tem a Joyce Bert falando sobre o empoderamento dessa população negra, que agora a gente está mudando, estamos empoderando. A gente tem um outro livro da Bell Hooks, que é muito interessante, eu recomendo a leitura para os professores, que é a Educação como Prática,
da liberdade, ensinando a transgredir. É um livro muito interessante e ela traz grandes contribuições, não é, para pensar a sala de aula. Eu vou pedir licença para ler novamente um trecho que ela fala: quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de livre expressão, que é a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora. Então, o educador precisa deixar e se transformar e reconhecer a multiculturalidade que existe no mundo. Tem um livro da aniversariante Sueli Carneiro, não é esse livro aqui, Escritos de uma Vida. Sueli Carneiro, maravilhosa, traz muita contribuição, trouxe muita contribuição para a luta antirracista no Brasil, criadora do GL10. Tem o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo uma leitura para os professores para poder conseguir entender e trabalhar essa temática étnico-racial. E tem um clássico do Peles Negras e Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que é assim um clássico. Eu trouxe aqui só alguns materiais, alguns livros que ajudam os professores a entender, a conhecer, a se familiarizar com a temática, com ideias para trabalhar, aí cada um dentro da sua área, é a questão étnico-racial na escola. Então, precisa primeiro o professor desconstruir o seu olhar sobre a questão étnico-racial e começar esse assunto, essa questão, ela começa com o professor, só assim consegue atingir o seu aluno, quando você desconstruir esse olhar sobre a questão étnico-racial, que tem e deve ser pautada em sala de aula, porque é muito importante. É isso que eu gostaria, é uma pequena dica, enquanto mulher negra, professora negra e militante negra, que sofreu e foi invisibilizada pelos professores na sala de aula. Obrigado e bom trabalho a todos. Então, o que vocês acharam desse relato? Belíssimo, não é mesmo? A Rosângela, né, eu agradeço muitíssimo, né, a participação dela. Ela deixou para a gente um relato extremamente enriquecedor. Tá? Ela propõe que a gente deve também, né, se preocupar com a educação cidadã, tá? E livre do racismo, principalmente. Né? Precisamos fazer um enfrentamento, né, para quebrarmos com estereótipos, então toda forma de discriminação existente, né, na escola e na sociedade brasileira. Tá? Então, deixo aí essa possibilidade de vocês refletirem sobre as falas dela, né, sobre as práticas que acontecem nos ambientes escolares, dentro das escolas, dentro da sala de aula, né, e a gente repensar também o que a gente, muitas vezes, fazemos de naturalizar atitudes, falas, ações, mesmo que essas estejam veladas, subentendidas, subliminares. Tá? Então, nós precisamos repensar sobre isso também, ok? Vamos continuar, então, ao trabalho aqui. 3. Ok? Vou seguindo, então. Eu vou apresentar a vocês agora alguns materiais, tá? Que são publicações, tá? Da Secretaria de Educação. No caso, temos 2 aqui, Práticas Escolares de Inclusão Educacional, certo? Aqui é um material riquíssimo, que vocês têm acesso na internet, nós deixamos aí depois nos links a indicação de onde encontrar, tá? E nessas publicações aqui, nós temos experiências da nossa diretoria de ensino, certo? E uma dessas experiências é essa aqui, tá? É uma prática de ensino desenvolvida pelo professor Gessé, professor de História na Escola Prefeito Antônio Costa Santos, esqueci o Santos aí, desculpe, e que ele fez uma ação, né, uma ação articulada também a questão com a arte, belíssima, tá? Ele usou, né, a partir do quadro Debré, tá? Os alunos fizeram reproduções, mas junto a isso houve muitas discussões, debates, né, e muitas ideias surgiram em função, né, desse trabalho articulado e integrado,
tá, com a arte. Mas o interessante, tá, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse artigo, basta vocês, né, lerem, instalar, né, Paz Escolares, tá, que é o volume 1. Né, eu tive o prazer de escrever esse artigo, relatando esse trabalho, e principalmente ouvir os relatos dos alunos. Viu? Foi uma coisa muito, muito significativa. No caso aqui, olha, vocês podem ver, né, os relatos. Estou aqui eu separei esses 3 que eu achei muito importante deixar, né, visível isso, né? Os alunos colocaram o seguinte: a sala antes era mais panelinha e hoje está mais unida, mais envolvida e se esforça para tirar boas notas. E um ajuda o outro. Olha que legal, né? Os alunos que se sentiam excluídos têm menos facilidade de aprender. Aí o que foi feito, os alunos que se sentiam excluídos foram incentivados pelo professor para participar do trabalho. Tá? Isso é um excelente trabalho desenvolvido e deixamos aqui como uma leitura, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. Além disso, eu vou também deixar para vocês, tá, uma indicação, né, e por que não aprofundar um pouco os nossos estudos para o ensino de história. Né? Vou deixar aqui, porque nós precisamos pensar aqui também, né, a TPC é um momento de, né, formação, mas também de estudo, de compreensão, de buscar, né, outras perspectivas. Tá? O Sidney Chalub é um professor da Unicamp, nossa, eu tenho uma grande admiração, ele é um especialista nesse campo da escravidão e, por que pareça, gente, vocês podem ouvir quase 1 hora de entrevista, mas passa rápido. Diante de um panorama tão rico de dados, informações, de reflexões, né, mostrando os debates, mostrando os conflitos e as lutas da população negra na história do Brasil. Tá? Belíssimo material para vocês utilizarem, né, e refletirem sobre o assunto e continuarem nesse estudo de formação continuada. Eu também encaminho a vocês, tá, esse material. Tá? Não sei se vocês sabem, mas nós estamos na década internacional dos afrodescendentes, tá? Aqui é uma cartilha. Nessa cartilha, caso vocês tenham interesse, né, vocês lá vai estar quais os objetivos da década, né, qual o programa de atividades para essa década, o que as Nações Unidas estão, né, fazendo por isso. Tá? Junto a isso, tenham aqui também um vídeo curto de 10, 11 minutos, excelente material, tá em inglês, aí ó, pode fazer uma articulação com o professor de inglês, tá? Muito bom, tá? E extremamente bem organizado, com o uso de muitas fontes históricas excelentes, mapas principalmente, tá? E também digo para vocês, certo? Esse material, essa cartilha, chama Racismo é Crime, denuncie. Tá, gente? Essa cartilha aqui é uma cartilha, excelente cartilha, que deixo a vocês, tá? Que é do Ministério da Justiça e Cidadania. E, tá, eu indiquei aqui, né, como identificar o racismo, tá? Mas, além disso, dentro dessa cartilha existe também exemplo de comentários racistas. Também tem uma fala nessa cartilha que diz respeito, ó, fui vítima do crime de racismo, o que devo fazer? Tá? Então, eles dão sugestões, né, e procedimentos em relação a isso. E se você não for a única vítima? E aí, o que se deve, como proceder? Eles também dão, né, orientações a respeito. E vamos entender que étnico-racial não inclui somente a população negra, mas também os povos ciganos. Também estão contemplados aqui, tá? Sobre eles. Também fala sobre a discriminação, né, contra as religiões de matriz africana e também inclui aí as comunidades quilombolas. Enfim, essa proposta aqui, vocês podem fazer, por que não, uma roda de conversa com seus alunos virtualmente ou mesmo quando voltarem às escolas, né, quando iniciar as escolas, apresentar essa cartilha, discutir com eles, né, com todos os alunos, o ensino fundamental, o ensino médio, né, como identificar, enfim, é um excelente material, espero que vocês tenham proveito, certo? Agora em diante vai ser a professora, tá, de Cristina, certo? Que vai estar, né, falando um pouco com articulação com geografia. Eu agradeço muitíssimo. Eu espero que o que eu apresentei seja de grande valia a todos, tá? Especialmente a fala da professora Rosângela, né, extremamente pertinente e reflexiva,
né, reflexiva, tanto para nós como sujeitos, né, como, né, pessoas comuns, né, como também para estendendo aí a toda a comunidade, tá? Por quê? Porque nós precisamos ultrapassar, né, as barreiras e principalmente, né, desnaturalizar os estereótipos, né, e também enfrentar o racismo. Tá? Então, essa perspectiva que eu estou desenvolvendo com vocês é para estimular e promover a integração, né? A integração por meio de várias componentes curriculares, tá? E caso vocês queiram ver as outras áreas participando, assista o vídeo 2 que eu produzi, que tem a língua portuguesa lá também, tá, presente, tá certo? Enfim, espero que deixo para vocês uma boa sorte e espero que, caso vocês queiram fazer alguma ação sobre isso, pode me convidar que eu vou conhecer, tá? Obrigada, professores. Olá, pessoal. Meu nome é Cristina, estou como PCNP de Geografia. É um prazer tê-los em mais um encontro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje, componente curriculares História e Geografia. O objetivo da reunião é pensarmos juntos algumas possibilidades de trabalho articulado de História e Geografia, abordando a educação das relações étnico-raciais. Então, vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para vocês, para nós pensarmos em termos de geografia, a seguinte questão: como a geografia pode contribuir com a temática educação para as relações étnico-raciais? Bom, a Maristela já colocou para nós no início da reunião, fez todo um trajeto aí, né, falando do aspecto da legislação, falou que a questão étnico-racial está presente também na Base Nacional Comum Curricular, colocou para nós aí, ou melhor, pontuou aonde a educação étnico-racial entra ali presente como competência geral na área de ciências humanas e também como competência específica tanto no componente curricular História quanto no componente curricular Geografia. Eu trouxe para vocês aqui também mais uma competência que coloca para nós aí a questão da importância do trabalho com a temática étnico-racial. Seria a competência específica de Geografia, número 6, que é construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias, e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, nós podemos perceber aqui, por meio dessa competência, essa questão da valorização aí da individualidade, do respeito ao outro, muito importante aí para a gente trabalhar com a questão étnico-racial. Bom, e aí que a geografia entra então. Trouxe aqui para vocês, Maristela apresentou um documento muito interessante que se chama Práticas Escolares de Inclusão Educacional. Nesse documento há uma prática escolar de geografia que eu achei muito interessante, que é a questão étnico-racial e o ensino de geografia, o caso do Sudão do Sul. O autor Moacir Silva de Castro, que é de uma outra diretoria de ensino, não é da nossa, ele fez um estudo a respeito da questão do surgimento do país Sudão do Sul, tá? Com reflexões acerca do ensino de geografia. O objetivo dele foi permitir, por base de questionamentos, permitir a compreensão da diversidade étnico-racial existente no nosso país, buscando mostrar a importância de uma educação antirracista e promotora de igualdade e de relações sociais e étnico-raciais, tá? Então, esse documento é muito interessante, eu li, ele está presente, esse artigo, na página 83 até a 92 desse documento Práticas Escolares de Inclusão Educacional, tá? Então, ele mostra para nós a importância de nós rompermos um pouquinho com essa visão da geografia tão tradicional, descritiva, e ir para uma visão para uma visão mais humanitária,
uma visão de direitos humanos, uma visão promotora de igualdade das relações. Aí vem uma proposta, ou melhor, uma possibilidade de trabalho que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui um vídeo, o vídeo Altas Histórias. É um vídeo que está presente lá no YouTube, no Centro Cultural Sesgran Rio, um vídeo bastante interessante. E nós conseguimos aí articular com geografia a questão étnico-racial, principalmente com algumas habilidades aí prioritárias, básicas, nesse período de pandemia. E estão presentes lá no 7º ano, que é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial, tá? Que esse filme, ou melhor, vamos dizer, documentário, ele é bem curtinho, 12 minutos, mas eu vou passar para vocês aqui apenas alguns minutos, tá, gente? Vocês poderão acessá-lo e vê-lo na íntegra, que é bastante interessante, tá? Então, nós temos nesse documentário um pouco a respeito da questão da formação territorial do Brasil em relação à questão da vinda dos negros, tá? Aí ele fala também uma outra habilidade importante, que é identificar os processos migratórios internos e externos e a contribuição dos povos indígenas e africanos, analisar a influência indígena e africana no processo de formação da nossa cultura. Então, eu apenas peguei essas habilidades como um recorte, mas se nós formos percorrer nosso currículo, nós vamos encontrar, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, vários elementos que possibilitam aí o trabalho com a questão étnico-racial, tá? Então, no 7º ano, nós temos essas habilidades que eu recortei e coloquei para vocês aí. Dá para nós trabalharmos também no 8º ano. E no ensino médio, dá para trabalhar muito também, tá? Principalmente com relação no 3º ano, com relação à temática choque de civilizações, gente. Choque de civilizações, lá no 3º ano, é muito interessante também. E também no 1º com globalização e no 2º com redes e hierarquias, tá? Isso lá no ensino médio. Então, há várias possibilidades. Vamos lá, então, assistir um pouquinho um trechinho desse vídeo. Sem dúvidas, a América foi construída com o suor e sangue de milhares de africanos escravizados. Essa, com certeza, é uma mancha na nossa história que jamais será esquecida. E nesse episódio do Altas Histórias, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores da construção desse Brasil que cresceu muito mais africano do que você possa imaginar. A partir do século XV, com as expansões marítimas, a África acabou se tornando um grande exportador de vidas humanas para o trabalho forçado. As Américas receberam milhões de escravos. E uma grande parte desses milhões deram entrada no Rio de Janeiro. E além de ter sido o último país a abolir a escravidão, o Brasil fez dessa tragédia um dos sistemas mais lucrativos de sua história. Que a grande economia do Rio era a economia do tráfico de escravos. Nenhum negócio é tão lucrativo quanto o tráfico de escravos. Entre encher o navio de mercadoria e trazer esse navio para a América praticamente sem perda nenhuma, é um lucro de quase 500%. Então, nenhuma atividade econômica é tão rentável. O tráfico de escravos se tornou o mais lucrativo quando os europeus espalharam a cana-de-açúcar pelas Américas. O açúcar era um produto caro, de luxo e de alto consumo. No início do plantio de cana no século XVI, milhares e milhares de indígenas foram escravizados. Mas por conta do alto índice de mortes causadas pelas doenças que os próprios europeus trouxeram para o Brasil, eles perceberam que escravizar os povos da terra era uma coisa que não ia dar muito certo. E assim começou o tráfico de africanos, que além de mais resistentes a essas doenças, já estavam familiarizados com o plantio, porque vinham de uma sociedade agrícola. Porque a gente tem que pensar, o cara levou um tempo lá no interior da África até ser capturado, até ser levado para o litoral, até ser vendido. Uma vez vendido, até atravessar o oceano. E dependendo de onde ele veio da África, ele vem para o Rio, vai para a Bahia, da Bahia tem que vir para o Rio depois, sei lá. Então tem um itinerário, tem um processo que é longo. Aí essa pessoa, ela chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e está doente, e o médico define, olha, uma quarentena de tanto tempo, e aí ele vai para a Ilha de Bom Jesus, atual Fundão, ou na Ilha das Enxadas, e fica lá um tempo. E quando termina, ele retorna e entra na cidade. Essa
daqui é a Casa França Brasil. Hoje você pode encontrar vários eventos e exposições aqui dentro. Mas, durante muitos anos, aqui funcionava a alfândega. Grande parte das mercadorias que chegavam ao Brasil eram obrigadas a passar por aqui, incluindo os escravos. A Casa França Brasil, antigamente, tinha sido a alfândega do Rio de Janeiro. Então, os escravos, passavam por ali para se pagar o fisco, etc. Também havia a visita da saúde, que era para averiguar a saúde das pessoas que estavam nos barcos. E o médico da Câmara, ele definia o tempo de quarentena. E, ao cabo da quarentena, essa pessoa retornava para pagar o fisco na alfândega e depois entrar na cidade. Mas era muito caótico, muito confuso. A elite morava ali, era um espetáculo desagradável. Então a elite gosta de espetáculos desagradáveis fora do seu olhar. Essa transferência do ponto de comércio de escravos irritou muito os comerciantes. Até porque na época tudo era mais distante e essa logística ia acabar destrambelhando eles. Mas mesmo assim, em 1779, transferiram o ponto de vendas lá para a Rua Camerino, antigamente chamada de Rua do Valongo. E um grupo também que ficou muito irritado foram os atravessadores. Imagina, chegava um navio, um monte de gente já corria, já comprava tudo, e quando chegavam os fazendeiros, o pessoal revendia mais caro. Então havia também isso. Pois é, até para vender seres humanos, os caras ainda encontram um jeito de fazer mutreta. Bom, vocês viram que é um vídeo bastante interessante, ele fala de muitos aspectos, ele fala do comércio, ele fala da vinda dos negros. É um vídeo para geografia muito enriquecedor. Eu gostei muito, e aqui na questão da geografia dá para a gente trabalhar, além dessa questão étnico-racial, dá para trabalhar migração, população, deslocamento espacial, mobilidade, enfim, e aprofundar em outras questões relativas a conflito, por exemplo, além de formação social. Tá? Então, achei muito enriquecedor esse vídeo. E uma outra possibilidade de trabalho também, uma sugestão que eu vou dar para vocês, seria a sugestão do site do IBGE, onde ele coloca para nós, não sei se vocês já viram esse site Brasil 500, eu vou apresentar para vocês agora também. Vamos lá então? Bom, esse é o site Brasil 500. No site Brasil 500, nós temos ali, gente, uma linha do tempo. Dá para a gente trabalhar nessa linha do tempo vários acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil. Nós temos aqui também um mapa mostrando a situação espacial desses acontecimentos. Né, e aí nós temos aí a criação da primeira vila de São Vicente por Martim Afonso, depois fundação de Salvador. É muito interessante para a gente trabalhar aí a questão do povoamento do nosso território. Né? Aqui nesse site ainda vocês vão encontrar várias informações bastante interessantes, como por exemplo do território brasileiro e povoamento. Aqui tem a construção do território, a questão histórica indígena, a origem dos índios, os números da população indígena, a questão dos nomes e classificação dos índios, os modos de vida, as relações entre nativos e colonizadores. É um site riquíssimo, que ele conta também, além dessa questão do indígena, dos portugueses, negros, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes, japoneses. Ele possui ali tabelas, gráficos, que dá para a gente trabalhar muito aí com a questão de cartografia, de análise de dados também, do ponto de vista da geografia, além da questão étnico-racial também. Aí nós temos a questão da estatística, cliquei aqui para vocês, aos gráficos belíssimos aí a respeito da população das terras indígenas. Aqui tem de desembarques no Brasil, população escrava, evolução da população por cor. Olha que interessante, pessoal, total. Aqui nós temos brancos, pretos, pardos. Muito interessante para esse trabalho étnico-racial. Bom, um outro site também que eu vou mostrar para vocês, além desse daqui, do IBGE Brasil 500 anos, os links, pessoal, todos estarão disponíveis ao fim do nosso vídeo, ou melhor, na descrição do vídeo aí. Bom, nós temos um outro interessante que dá para trabalhar a questão da migração, já que eu passei para vocês o vídeo da CESGran Rio, seria
O Escravo Nem Pensar. O Escravo Nem Pensar foi um trabalho desenvolvido aqui na diretoria de ensino, tá? E é um trabalho principalmente de formação de professores com relação a essa questão de escravos na atualidade, escravos contemporâneos, que é um pouco diferente do escravo ali que nós tínhamos lá na época do Brasil colônia, tá? É um outro perfil de escravo, mas é muito interessante passar para os nossos alunos também esse antes, tá? E o atual, essa contraposição. Aqui tenho algumas informações sobre o site, quem eles são. O Escravo Nem Pensar é uma ONG do Repórter Brasil, fundada em 2004. É um programa dedicado à prevenção do trabalho escravo. Tem alguns objetivos básicos aqui. Entre um dos objetivos tem a formação de professores enquanto disseminadores dessa questão da prevenção do trabalho escravo. E por que eu estou apresentando esse site para vocês? Vocês podem acessar, pesquisar, enfim, conhecer melhor esse site. Eu estou apresentando porque eu quero mostrar para vocês algo aqui na biblioteca, em cadernos temáticos. Material que eu acho muito interessante seria esse de migração, onde nós temos aqui o volume 2. Ele vai apresentar para nós aí um caderno explicando o que é migração de forma bem lúdica, bem pedagógica, o que é um migrante, os tipos de migração que nós temos, a migração forçada, que foi o caso do negro no nosso processo de colonização. Ele tem aqui também da migração nordestina, a nova geração de migrantes brasileiros, tá? E a questão da migração e do trabalho escravo. É muito interessante esse material, tá? E além desse material que nós temos aqui impresso, nós temos também, pessoal, além do site do Escravo Nem Pensar, eu quero sugerir para vocês aqui o YouTube do Escravo Nem Pensar, a comunidade virtual no YouTube do Escravo Nem Pensar. Nós temos aqui vários vídeos, tá, bastante interessantes sobre a questão do trabalho escravo na contemporaneidade, e nós temos também alguns depoimentos, nós temos aqui também práticas escolares. É muito enriquecedor, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, migração como um direito humano, ensinação do ciclo do trabalho escravo. Então, é mais uma fonte de material para a pesquisa de vocês e para enriquecimento das aulas ali. Além desse trabalho do Escravo Nem Pensar, envolvendo a questão da migração, do trabalho escravo, uma outra sugestão também, aí que vem na questão da educação para as relações étnico-raciais, seria esse daqui, o site que nós temos. Aqui ele está em inglês, mas nós podemos vir aqui e colocar ele, pedir para colocar em português, tá? Entra para traduzir. Esse site, gente, é um site que pertence à ONU, de certa forma, tá? É o site da Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, eles têm aqui a Acnur. O que a Acnur faz no Brasil? Os apoiadores, o histórico, tá? Tem aqui, calma lá, deixa eu achar aqui para vocês. Isso daqui que eu quero mostrar para vocês, o histórico. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiram ou perderam suas casas. Hoje, mais de 60 anos depois, nossa organização ainda trabalha para proteger e ajudar refugiados em todo o mundo. Então, é muito interessante esse site também. Por que eu estou mostrando para vocês esse site? Porque tem se tornado muito comum, principalmente em nossas escolas, a presença de alunos de outras nacionalidades, haitianos, bolivianos, venezuelanos, entre outros. Então, essa temática étnico-racial, ela está muito presente.
cada dia e cada vez mais nas nossas escolas. Então, eu estou passando para vocês essa questão aqui desses sites para que vocês possam conversar com os alunos a respeito dessas diversidades de trabalhos e de possibilidades de trabalho que nós temos aí em relação aos direitos humanos, tá? Um outro site que eu quero mostrar para vocês, é o último, é do Instituto ADUS. Esse site também é bastante interessante, tá? Eu gosto muito dele, principalmente aqui, por conta dessa parte aqui das histórias de vidas de refugiados. É muito interessante, então vocês poderão acessar também e escolher uma dessas histórias de vida para passar para os seus alunos e trabalhar a questão étnico-racial, a questão aí dos refugiados, a questão dos conflitos, a questão aí da formação social, tá? Dos territórios. E então, pessoal, era isso, tá? A contribuição da geografia aí com relação à questão étnico-racial, tá? Espero que essa orientação tenha contribuído aí para enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito desses aspectos étnico-raciais, tá? Não só o conhecimento a respeito da questão da legislação, mas também aí essas sugestões de possibilidades de trabalho, como nós colocamos aqui para vocês, são sugestões, porque aí depende muito da realidade que vocês têm ali na escola, para que elas sejam desenvolvidas, para que elas sejam, de fato, aplicadas e surtam um efeito positivo na aprendizagem dos seus alunos, porque nós sabemos que cada realidade é única, né? Então, nesse momento de pandemia, ainda mais, há mais diversidades e há mais questões ainda para serem pensadas. Então, aí são sugestões para que vocês possam pensar a melhor forma de conduzir nesse momento aí as aulas, principalmente tendo esse assunto ou essa temática étnico-racial tão importante para ser trabalhada, tá? Então, agradeço aí a participação de vocês e conto com vocês para a nossa próxima TPC. Um abraço, tchau!